Oi, meus amores, tudo bem? Para quem não me conhece, me chamo Sheilane, tenho 28 anos, sou mamãe de segunda viagem, já tenho Luísa, que vai fazer 8 aninhos, agora estou vendo João Lucas. Estou gravidinha de 36 semanas, né? Completo hoje 36 semanas. E eu vim relatar para vocês como descobri minha gestação, gente, né? Demorei esse tempo todo para gravar para vocês. Hoje eu decidi gravar para falar para vocês como foi que eu descobri a minha gestação. Vamos lá? Então, meus amores, vamos lá, né? Já tem uns 3 anos atrás, se eu não me engano, de 3 a 4 anos atrás, que eu tive uma gravidez ectópica, perdi uma das minhas trompas, né, do lado esquerdo, e a partir daí dessa gravidez ectópica, eu tinha que esperar um ano para eu poder engravidar novamente. E quando eu tive essa gravidez ectópica, antes de eu descobrir que ela era ectópica, quando eu descobri que estava grávida, eu não aceitava, porque eu não queria naquele tempo. E depois que eu descobri que era uma gravidez ectópica, eu tinha que fazer a cirurgia e perder minha trompa, eu senti o desejo de ser mãe novamente. Né? Aquilo acendeu dentro de mim e eu quis ser mãe. E a partir daí, né, dessa gestação ectópica, Deus colocou no meu coração o desejo de ser mãe, e aquilo foi aumentando dentro do, coração, do meu coração e do coração do meu esposo, né? E a gente veio tentando. Tem 3 anos que a gente vem tentando, vinha, né, na verdade, tentando engravidar. E eu lembro que ano passado, a gente tava tentando, 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 e eu já tava me desanimando, gente. Né? Porque já tinha 3 anos a gente tentando e nada, 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 nada. Gente, eu não tomava nada. E eu falei assim, não é possível. E eu comecei a fazer campanha, e eu orava a Deus, eu me perguntava para Deus. Até que em um certo momento eu olhei assim pra ele, e eu e ele a gente já tava desacreditado, né? E querendo ou não, já tinha as pessoas falando pra gente que a gente ia ser pais, que ia ser um menino, e não sei o que, isso e aquilo. Daí tudo bem. Então, no momento que eu sentei com ele, eu conversei e falei assim, vida, se eu não engravidar esse ano, eu não quero mais. Falei assim, Luísa já vai fazer 7 anos, isso ano passado, tá? Ano de 2025. Aí eu falei assim, se eu não engravidar mais esse ano, eu não quero mais. Luísa já vai fazer 7 anos, já tá grandinha, então eu não quero mais. Aí ele também concordou. Eu falei assim, tá bom, vida. Se não quiser, a gente para por aqui, a gente tem só a Heloísa. E ali a gente já tinha combinado, eu e ele, né? E eu lembro que eu tava sentada em casa, tava sozinha nesse dia. Eu sentei no sofá lá de casa, lá na sala, e comecei a fazer uma oração ali com Deus, né? E eu falei pra Deus, eu falei assim, Senhor, se até dezembro desse ano eu não engravidar, eu não quero mais. E eu falei isso pra Deus, eu fui ousada, eu falei isso pra Deus. Eu sei que eu não podia, mas eu fui ousada. E falei isso pra Deus. E aí, nessa oração, eu falei sobre isso, né? E fui falando as coisas. Eu falei assim, me deu um filho, meu sonho é ser mãe de casal, que não sei o quê. Eu não vou entrar em detalhes sobre a oração, porque é muito particular, eu não quero compartilhar essa oração aqui. Mas foi exatamente assim, que eu não queria mais um filho, se não viesse até dezembro, que meu sonho era ser mãe de casal. Né? E ali eu fiz algumas promessas pro Senhor, e até aí, e eu acho que e essa oração, se eu não me engano, eu não lembro se foi no finalzinho de agosto pro início de setembro. Foi mais ou menos isso daí, essa oração que eu fiz pra Deus. Gente, e na oração, lembrando, e na oração, eu deixei claro que se o Senhor fosse me dar um filho, que era para mim estar trabalhando, que era para mim estar trabalhando, que era para mim estar com convênio médico. Vou fazer a oração, gente. Eu pedi detalhes por detalhes da minha oração. E aí até aí, amém, né? E aí foi uma oração muito linda, assim, sabe? Muito linda mesmo, que me marcou até hoje, né? E aí se passou os meses, e minha menstruação desceu em setembro. Quando chegou em outubro, eu tava lá na Shopee passando, né? Olhando lá a Shopee, aí do nada apareceu o teste de gravidez. 3 e pouquinho. Aí do nada eu falei assim, acho que eu vou comprar um teste. Gente, mas só que até aí, na minha mente eu não estava. Eu tava sentindo cólica, faltava acho que 3 dias mais ou menos por aí pra descer pra mim, eu tava sentindo muita cólica. Aí eu falei assim, eu compro ou não compro? Eu falei assim, eu vou comprar, porque se der negativo eu gastei pouquinho, né? Eu gastei só 3 e pouco. Gente, fiz o pedido do teste de gravidez de 3 e alguma coisinha, eu não me recordo o valor, mas eu lembro que foi 3 e alguma coisa. Aí, comprei o teste. Não falei nada pro meu esposo. Quando foi na sexta, eu lembro até hoje, a gente foi na casa da avó dele e todos os pedidos que eu peço pela Shopee, toda compra que a gente faz pela internet, chega lá no endereço da minha sogra. E eu lembro que o teste chegou na sexta-feira e eu tinha esquecido do teste que eu tinha comprado. O teste chegou no dia 8, a minha menstruação era para descer no dia 9. E eu estava sentindo muita cólica, eu estava tendo muitas espinhas, né? Sempre tive espinha, desde a minha adolescência eu sempre tive bastante espinhas. E aí o teste chegou, aí a avó do meu esposo falou assim, Sheila, chegou uma encomenda pra você. Gente, eu nem lembrava. Aí quando ela me deu assim um pacotinho, aí eu peguei e fiquei toda sem graça, né? Porque ninguém sabia. Nem meu esposo sabia que eu tinha comprado um teste. Aí ele olhou assim e falou assim: o que é isso, amor? Eu falei, depois eu te falo. Gente, aí nesse mesmo dia, a tia dele
falou assim: Sheila, eu tenho um grupo de desapego, né, no meu WhatsApp, que tem mais de 600 pessoas nesse grupo de desapego. Aí a tia dele falou assim: Sheila, eu tô com umas roupinhas aqui de bebê que era do Anthony, e aí eu queria ver se você posta pra mim, pra ver se a gente consegue vender. Eu tô precisando comprar umas roupinhas pra ele, tá um pouquinho caro, que não sei o quê. Eu falei assim: não, tudo bem. Aí quando ela foi me mostrando as roupinhas, gente, eu senti dentro do meu coração que aquelas roupinhas assim minha. E era roupinha de menino, roupa de menino. Aí eu olhei pra mim assim, e lá no meu coração dizia: é sua. E eu recebi aquilo pra mim, né? Eu falei assim: eu tô ficando louca. Fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei assim: Vida, eu comprei um teste, mas eu não sei se eu faço ou não, porque eu tô sentindo muita cólica e o dia de descer é amanhã. Aí ele falou assim: amor, não sei, quer fazer agora? Eu falei assim: não, como eu tô sentindo cólica, vai que eu faça de negativo, aí eu vou ficar mais uma vez frustrada. Aí lá, você que sabe. E eu fiquei pensativa, gente. Quase que eu não consigo dormir à noite. Aí quando eu acordei de manhã, a primeira coisa que eu fui fazer foi o teste. Eu nem lembro que hora foi que eu acordei cedo. Aí eu nem acordei ele, fui no banheiro, peguei o teste. É que eu gravei, gente, em pé. Então não consigo postar as coisas aqui no meu YouTube por conta disso, porque algumas coisas eu gravei em pé, né? A maioria das coisas foi tudo em pé, então chá revelação eu não consigo estar postando aqui porque a imagem tá em pé. A descoberta da gravidez também eu não consigo postar aqui porque eu gravo em pé, e se eu postar aqui vai ficar estranho. Mas enfim. Aí eu entrei no banheiro, fiz o xixi e aquele negócio no meu coração, grava, grava. Aí eu falei assim: não vou gravar, porque vai que dê negativo de novo, e eu não quero ficar, né? Desculpa. Aí do nada, eu peguei, tô gripada, tá? Aí do nada eu falei assim: eu vou gravar. Eu liguei o celular. Gente, eu liguei o celular, botei pra gravar. Eu toda descabelada. Toda descabelada eu estava. Aí eu peguei, coloquei o palitinho. Gente, subiu um tracinho. Aí eu fiz assim, ó. Aí quando eu fiz assim, começou a clarear. Eu, mentira. Gente, eu fiz o teste tão desacreditada que eu jurava que ia dar negativo. Daí quando o pauzinho subiu, eu falei: mais um. Aí eu olhei assim. Quando eu olhei assim, eu falei: mentira. Mentira. Gente, eu fiquei, tipo, sem acreditar. Eu fiquei sem acreditar. Juro por Deus, eu não acreditava que eu estava grávida. Aí eu já comecei a chorar, corri lá no quarto. Nem pensei de gravar pra fazer surpresa pro marido, ainda gravei tudo doido lá. Aí eu falei assim: Vida, eu tô grávida. Aí o bichinho tinha acabado de acordar. Aí eu falei assim: eu tô grávida. Aí ele olhou assim pra mim, ele: por que você tá chorando? Eu falei: tô chorando de felicidade. Aí ele: ah, tá, achei que você não queria. Eu falei assim: lógico que eu quero, né? Tô chorando de felicidade, eu choro de felicidade. Ai, ai. Aí a minha filha falou assim: o que, mãe? A minha filha acordou. Eu falei: mamãe tá grávida. Ela começou a chorar. Aí, gente, eu já fui correndo, tomar banho. A gente tomou café fora nesse dia. A gente foi lá em Santa Maria, nas clínicas, né? Pra fazer a ultrassom. Porque minha preocupação era de ser uma gravidez ectópica novamente. Porque eu corria o risco de engravidar novamente na outra trompa. E como eu estava tendo muita cólica naquela semana, eu tava com medo de já estar gestante há 3 meses, como aconteceu da outra gestação. Né? Porque quando eu descobri a ectópica, eu já estava praticamente de 4 meses. Já ia fazer 4 meses. E aí minha preocupação era essa, né? Corri, gente, mas quando eu fiz a primeira ultrassomzinha, que a médica conseguiu ver o saquinho gestacional, mas como ainda estava no início, eu não conseguia escutar o coraçãozinho do bebê, mas dava para ver o saquinho gestacional. Fiquei muito feliz. Eu perguntei pra doutora se estava gerando certinho o útero, ela falou que sim, que era pra mim ficar despreocupada. Gente, tô colocando a mão aqui porque tá doendo muito aqui. Aí ela falou que era pra mim ficar despreocupada, que estava gerando no útero, que estava tudo certinho, que não sei o quê. Aí ela falou assim: como tá muito no início, a gente não vai conseguir escutar o coraçãozinho do bebê, tá? Mas daqui a 15 dias eu vou pedir que você retorne e faça novamente a ultrassom vaginal. Aí eu falei assim: tá bom, gente, esses 15 dias não passava de jeito nenhum. E aí, quando chegou nos 15 dias, eu já tava naquela ansiedade toda. Quem me atendeu foi um doutor maravilhoso, maravilhoso mesmo, né? Não lembro aqui o nome dele, mas é um doutor excelente. Que ali foi Deus que preparou ele para me atender naquele dia, porque eu estava muito ansiosa, estava muito preocupada, né? E a gente fica desacreditada, né? E aí, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz para ele, eu falei assim: doutor, tá tudo bem? Tá gerando certinho no lugar certo? Aí ele falou assim: sim, tá no útero, que não sei o que, tá tudo certinho. Aí ele me explicou lá, né? Aí eu falei assim: ai, desculpa, doutor, tá fazendo essas perguntas, né? É porque eu tive uma gravidez ectópica. E meu medo era de ser gerado de novo na outra trompa. Ele falou assim: não, pode ficar despreocupada, que tá no útero. Aí ele começou a explicar, me mostrar. Que não sei. Aí ele falou assim: mas qual foi a trompa que você perdeu? Aí eu falei assim: eu perdi a minha trompa do lado esquerdo. Aí ele falou assim: nossa, estranho, você tá gerando pelos ovários do lado esquerdo. Gente, só Deus faz essas coisas, né? Quando é pra ser, é pra ser. E eu engravidei, eu tinha acabado de ser mandada embora da empresa. E aí eu fiquei naquele meio, eu falei assim: mas Deus, não foi essa oração que eu pedi, né? Porque eu achava que não ia engravidar, gente,
né, até dezembro, e meus planos era eu estar trabalhando, eu fui pega de surpresa também, quando eu fui mandada embora. Já esperava, mas não daquele jeito que aconteceu, né. E aí eu falei assim, eu orei pra Deus que eu não queria, engravidar desempregado, eu queria engravidar trabalhando, que não sei o quê. Aí começou aquele questionamento dentro de mim, né. Mas eu falei assim: "Está tudo na mão de Deus". Aí eu fui pra casa, comecei a calcular, e quando eu saí do trabalho, eu já estava grávida, eu tinha engravidado na semana que eles tinham me mandado embora. Mas Deus é perfeito, né. Eh, Depois eu vou contar sobre esses detalhes depois. E, gente, quando Deus faz a promessa, ele cumpre no tempo dele, na hora dele, do jeito dele, né. A gente lógico que a gente ora pedindo pra Deus, né, mas que seja feita sempre a vontade do Senhor. E ali eu fiquei muito feliz, gente, meu coração sempre dizia que era um menino. Porque Deus já tinha feito promessas, não era de agora, não era daquele tempo, era de há muito tempo atrás. Deus já tinha prometido pra gente, né, que ia ser menino. E meu sonho, se eu fosse mãe, era ser mãe de casal. Eu falei: "Deus, se for pra mim ser mãe de 2, eu quero ser mãe de casal. Se for pra mim ter mais de um filho, né, eu quero ser mãe de casal", porque eu acho lindo, gente. Acho que é o desejo de toda mãe, né, quem nunca, né, desejou isso? E aí eu sempre sentia lá no fundo do meu coração que era um menino. E aí eu lembro que antes de eu descobrir que estava grávida, meu esposo chegou em casa com um aviãozinho. Gente, olha, eu me arrepio, porque é coisa, tipo assim, sobrenatural, sabe? E ele chegava em casa assim com o aviãozinho já profetizando. E eu também profetizava aquilo dentro de mim. A gente também tinha um quadro aqui em casa desde tem uns 4 anos ou mais. E eu sempre profetizei, né? Diante desses quadros, que eu falei assim, eu vou usar com o meu filho esses quadros. E aí eu lembro que lá no trabalho do meu amigo, do meu esposo, o meu esposo ganhou umas coisinhas que era de menino. Aí eu comecei a ficar já assim. Aí eu falava, será, Deus, que eu vou engravidar? Vai ser um menino? Gente, e antes de eu descobrir que era, que era um menino, meu esposo começou a ganhar roupinhas de menino. Antes da gente fazer o chá revelação. Gente, essa gestação eu fiquei tão assim, sabe, despreocupada. Porque lá dentro do meu coração eu sentia que ia ser um menininho. Eu sentia que ia ser o meu João Lucas. Eu já sentia, né? Eu sonhava com ele, eu sonhava que era um menino. Ai, eu me emociono. Eu sonhava que era um menino. E aí eu vi algumas pessoas assim falar comigo: "Ah, mas sua barriga tá de menina. Quem tem espinha tem menina, que não sei o quê". Só que, tipo assim, gente, a gestação de Heloísa foi totalmente diferente dessa. Tudo que eu senti de Heloísa eu não senti nessa. Foram tudo diferente. E aqui, ó, meu coraçãozinho de mãe sempre dizia que era um menino. E aí eu ia dormir, eu chorava, eu falei assim, não deixa que o que eu tô sentindo aqui dentro saia por conta de vozes, né? Porque querendo, a gente escuta, a gente fica com medo, aí já começa a entrar a dúvida. E eu falava assim, eu não deixa essa dúvida entrar dentro do meu coração, porque eu sei. E aí as pessoas falavam assim pra mim, né? Você sente o que é? Porque diz que quando a mãe sente, é. Aí algumas pessoas eu respondia, outras não. Eu falava assim, não, não sinto. E algumas outras pessoas eu falava assim, eu sinto, é um menino. E aí, gente, no dia de fazer o chá revelação, eu esqueci do chá revelação. E pra fazer o exame, que só tinha que fazer o exame com, ai, não lembro, acho que até 16 semanas, alguma coisa assim, eu não lembro quantas semanas que era. Gente, eu juro por Deus, faltava um dia. Se eu tivesse passado esse dia, eu não conseguia mais fazer esse exame. E aí eu tava indo trabalhar e eu tinha esquecido que eu tinha que ir fazer o exame, que eu ia fazer a sexagem. Porque eu fiquei com medo de fazer a ultrassom e não dá pra ver o que era, né? Pelo sexo do bebê, eu falei assim, eu vou fazer a sexagem. E eu esqueci que eu tinha que fazer esse exame. Do nada, eu tô indo trabalhar, pego o metrô. Do nada, eu lembrei do exame, gente. Aí eu falei assim, meu Deus, eu vou descer aqui em Santa Amaro. Desci, pesquisei na internet onde que faz esse exame. Fui. Gente, juro por Deus, se eu tivesse ido no outro dia, eu não tinha conseguido fazer o exame. A moça falou. Ela falou assim, nossa, moça, se você tivesse ouvindo pra amanhã, você não ia mais conseguir fazer o exame. E aí eu fiz o exame morrendo de medo, gente. Morrendo de medo, porque eu tava com medo de dar errado, né? Por conta das semanas que eu já estava praticamente atrasada. E aí fui naquela ansiedade toda. Aí eu falei, meu Deus, que ansiedade, que não sei o quê. Aí quando eu coletei, eu mandei pra menina. Aí a gente ficou esperando o resultado sair. E aquela ansiedade toda, gente. Ai, mas foi lindo, tinha revelação. Queria estar postando aqui pra vocês. Mas como eu falei, né? A gente gravou em pé, eu não consigo colocar aqui. Se eu colocar aqui, ele vai sair em pé e vai sair estranho. Vai ficar aquele quadradinho, sabe? E eu não consigo converter ele pra ficar deitado. Mas foi lindo demais. Foi um dia muito marcante na minha vida, né? Essa gravidez foi uma gravidez planejada. A de Heloísa não foi. A de Heloísa, eu engravidei, né? Tomando anticoncepcional. E foi uma gravidez, tipo assim, não foi planejada de Elu, mas a gente amou ela, a gente fez tudo do meu jeito e eu sempre falei pra Deus que eu queria ser mãe de menininha, né? Porque eu sou em 3 irmãs comigo. Então acho que por eu ter irmãs, meu sonho foi sempre ser mãe de menina primeiro, né? E meu segundo filho ser um menino. Eu sempre tive isso no meu coração, né? E Deus mandou conforme eu orei, gente. Daí eu falo pra Deus, Deus, eu não mereço nada disso, mas o Senhor é fiel, né? O Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso. E aí, gente, e a do João Lucas está sendo assim sobrenatural, porque Deus preparou tudo, 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 tudo.
desde o chá revelação, desde o chá de bênção, né? Depois eu vou relatar aqui o chá de bênção, o chá revelação, que foram as mesmas pessoas que fizeram pra mim, que eu não tive condições de fazer. E Deus preparou tudo, gente, tudo, 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 tudo mesmo. Eu coloquei aqui um vídeo aqui no meu canal do enxovalzinho que a gente comprou. E se vocês for assistir, foi pouquinhas coisas que a gente precisou comprar mesmo, pouquíssimas coisas. Porque Deus preparou tudo, tudo mesmo. A gente ganhou bastante roupinha, muita roupinha mesmo a gente ganhou. Então, tipo assim, eu só tenho que agradecer a Deus, eu só tenho que agradecer as pessoas que Deus usou pra nos abençoar e que está usando pra nos abençoar, né? E eu sou grata a Deus por tudo, pelos meus filhos, pelo meu esposo. E é isso, foi assim que eu descobri a minha gestação. Eu quero trazer mais um vídeo aqui relatando o que eu senti, o que eu não senti. Tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta, deixa seu joinha, se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho para toda vez que eu postar aqui um vídeo chegar a notificação para vocês e vocês não perderem nada, tá? Se quiser colocar nos comentários o que você achou sobre os seus... Sobre a sua experiência também eu aceito. Gente, aceito opinião, aceito crítica, aceito tudo, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo, tá?